aí, gente? Tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo. É um motivo de muita alegria receber você aqui junto conosco. Mesmo que seja nesse ambiente virtual, seja muito bem-vindo. É um prazer ter você junto conosco. Você deve saber que a gente está estudando sobre a série É Tudo Sobre Jesus. E aí, você tem conseguido colocar em prática todo o conhecimento que você tem adquirido? O que essa mensagem tem impactado na sua vida? Eu acredito que muita coisa, hein? E eu quero te convidar a participar de um momento junto conosco, a louvar a Deus, que você possa estar com o seu coração aberto. Vamos lá? Respeitável público, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Agora chegou a hora de cantar mais rápido. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. Andar com Ele, juntinho dele, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É bom demais! Senhor, eu quero te pedir, Pai, que neste momento o Teu Espírito Santo possa tocar nessa pessoa que está assistindo a esse vídeo, que aqueles que estão tristes possam ser inundados pela Tua alegria, aqueles que estão aflitos possam ser inundados pela Tua paz, aqueles que estão tristes possam ter o Teu consolo neste momento, Senhor. Que o Senhor possa tocar cada vida, transformando, consolando, em nome de Jesus. Amém. Aquele que sonda o meu interior me conhece por dentro, sabe como eu sou. Ele sabe. Conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, Ele me faz ver. Oh, yeah, yeah.
universo de amor. Yeah. Oh, yeah. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz cantem glória. Glória, glória. Aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, tudo aquilo que eu sou, e nem ao seu próprio filho poupou em meu favor. Eu não quero mais sair desse universo de amor. A Ele, a Ele, oh, oh, yeah. A Ele todo som de todos nós, toda voz canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz canta em glória. A Ele todo som de todos nós, a Ele todo tom e toda voz canta em glória. Canta em glória. Canta em glória. Canta em... Você consegue mensurar, mais ou menos assim, não precisa ser um número exato, você consegue mensurar aproximadamente quantas coisas inúteis você viu essa semana nas redes sociais? Assim, por cima, você consegue? E quando eu digo coisa inútil, gente, não necessariamente coisa imoral, coisa errada, tá? Coisa engraçada. Meme de time de futebol, meme de questão política mesmo, meme sobre alguma coisa que aconteceu e você ficou sabendo e a coisa acabou tomando uma outra proporção nas redes sociais. A gente recebe um turbilhão de informações nesse sentido diariamente, não é verdade? A verdade é que a gente não consegue dizer. Na última semana, quantas coisas inúteis a gente viu, de quanta coisa inútil a gente riu. Gente, se você usa WhatsApp, e tem inúmeros grupos lá de família, de amigos, da faculdade, da escola, do futebol, da bicicleta, da corrida, se você tem WhatsApp, se você usa o Instagram, se você ainda usa o Facebook, gente, você recebe muita informação inútil. Eu não vou entrar no mérito da questão se são coisas inúteis, ruins ou não, mas é muita coisa. Não é verdade, gente? É verdade o que eu estou dizendo, não é?
A gente recebe muita informação, muito vídeo, muita figurinha. E a gente dá risada ali por um meio segundo e passou, e já foi. Esse compartilhar de informações é uma realidade no tempo que a gente vive. E a gente não tem vergonha de compartilhar essas coisas. É engraçado que, às vezes, no grupo da família lá, aí tem uma informação no sentido de, sei lá, uma informação bombástica. Olha isso que fulano falou. Eu não sei se é verdade, mas estou compartilhando. Não sei se é verdade que é isso, que é essa informação, esse link aqui. Eu não sei se é verdade, mas olha, eu vou compartilhar, vai que é. As pessoas, elas nem se dão ao trabalho de conferir se é verdade, se não é. E aí a indústria das fake news, ela se propaga, né? E a gente vai compartilhando sem saber fonte, sem saber de onde veio. A gente vai falar hoje, gente, sobre compartilhar. E, diferentemente dessas informações que quase 100%, 90%, 95% do que a gente compartilha hoje via rede social, provavelmente sejam coisas inúteis, ainda que sejam engraçadas, ainda que sejam legais, mas são coisas inúteis, a maioria das coisas. A gente vai falar hoje aqui de algo que é muito importante. Paulo, quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele está compartilhando valores. E ele está falando também para os Colossenses, para que eles também compartilhem valores. Valores muito importantes, coisas muito importantes. São aqui objeto da conversa, da carta de Paulo. E o que a gente vai falar hoje tem como pano de fundo ainda um versículo que a gente já visitou alguns domingos atrás, que é o versículo 11 do capítulo 3, onde Paulo diz o seguinte para os Colossenses: nessa nova vida, na vida da nova criação, nessa nova natureza que Jesus conquistou por vocês na cruz, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre. Não há diferença entre o rico e o pobre, entre o que tem pós-graduação e o que é analfabeto, entre o que mora num condomínio fechado e o que mora debaixo da ponte. Não há diferença. Não há diferença. Paulo está dizendo que Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. É essa informação que Paulo está compartilhando com os Colossenses. Paulo não está compartilhando fake news. Paulo não está compartilhando um link que abre para um vídeo engraçado, assim, de um político, de alguém que falou alguma coisa meio sem pé e sem cabeça. Não é isso que Paulo está compartilhando. Paulo não está compartilhando que agora ficou fácil ganhar dinheiro. É só você investir nisso, nisso e nisso e você vai ficar rico. Paulo não está compartilhando uma zoeirinha a respeito do time de futebol do pessoal lá de Colossos, que perdeu semana passada, então ele está enviando lá um negocinho do tipo, vocês não têm mundial. Não é isso que Paulo está fazendo. Paulo está compartilhando algo muito importante. Paulo está dizendo que nessa nova vida não há mais diferença entre a gente. Você que nasceu num lar de ouro, num berço de ouro, e tudo deu certo para você desde a sua tenra infância, ótimo. Você que nasceu num lar completamente desestruturado, com pais complicados, com uma família complicada, passando necessidades básicas, está tudo bem. Por quê? Porque a partir de agora, nessa nova vida, Cristo é tudo. E está em todos, indistintamente Ele está em todos. Essa informação que Paulo está compartilhando é uma grande notícia, é uma excelente notícia. E no versículo 17, ainda no capítulo 3, Paulo diz o seguinte: tudo o que fizerem, portanto, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, nessa nova vida, Cristo é tudo e está em todos, ok? Ok. Aí o discípulo de Jesus lá de Colossos diz assim: entendi, Paulo, mas na prática, como é que eu vivo? Porque o Império Romano está dizendo para mim que o imperador, o grande governante, aquele que manda nas nossas vidas é Nero.
Nero é o imperador do Império Romano nesse contexto. E o Império Romano diz que as boas notícias não são as boas notícias a respeito do que Jesus fez na história. As boas notícias são aquilo que Nero faz pelos cidadãos do Império Romano. E agora, Paulo? Aí Paulo diz: tudo que vocês fizerem, seja em ação, seja em omissão, façam em nome do Senhor Jesus e não em nome de Nero. Então, se vocês compram na padaria, se vocês vão ao mercado, se vocês vão andar de bicicleta, se vocês vão correr no parque, se vocês vão fazer um piquenique com as crianças, se vocês vão pagar impostos, se vocês vão trabalhar segunda-feira de manhã, façam tudo isso em nome de Jesus e não em nome de Nero. E aí, na semana passada, a gente falou sobre onde isso acontece no primeiro momento. Porque o cidadão de Colossos que está ouvindo ou lendo essa carta, ele está pensando: ok, você está dizendo para tudo que eu fizer, onde quer que eu estiver, seja em ação e omissão, eu fazer tudo em nome de Jesus. Agora, onde eu começo? Aí Paulo diz: começa em casa. Aristóteles disse que a célula máter, o início da sociedade é a família, é a casa. Então comece em casa. A gente falou disso na semana passada, que nós precisamos, em todas as nossas mínimas relações, casamento, relacionamento com os filhos, trabalho, começar por aqui, no mínimo irredutível, deixar com que a vida de Jesus afete as nossas vidas. Ok, mas aí você, cidadão de Colossos, ou você hoje ouvindo essa mensagem aqui em 2022, pode pensar o seguinte: não, Carlos, mas isso aqui eu já vivo. Eu já deixo Jesus afetar a minha vida em casa, mas só em casa. Eu deixo a vida de Jesus afetar o meu casamento, eu até deixo a vida de Jesus afetar a vida dos meus filhos, mas assim, para fora de casa, daí cada um pensa da forma que quiser. Cada um age como quiser agir, cada um acredita no que quiser acreditar. Eu me preocupo com do portão da minha casa para dentro. Por quê? Porque Paulo inclusive disse isso do capítulo 3, 18 a 4, 1 da carta aos Colossenses, para a gente cuidar da célula máter, cuidar da nossa família, da nossa casa. Isso é verdade, mas o texto continua. O texto continua e é disso que a gente vai falar nessa manhã. A gente vai falar sobre algo que a gente não tem medo de fazer com relação a fake news. A gente não tem medo de fazer com relação à zoeirinha de time de futebol. A gente não tem medo de fazer com relação a uma montagem engraçada que fizeram com um amigo lá do trabalho, e aí você compartilha e todo mundo dá risada e tal. A gente não tem vergonha de compartilhar, mas compartilhar a respeito dos valores do reino de Deus é um pouco mais difícil. E hoje eu quero dizer para vocês: compartilhem sem medo. Compartilhem sem medo do que Jesus fez por você e faz por você na história. Por que compartilhar sem medo? Porque no contexto que Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses, vamos nos lembrar. Essa carta, gente, ela é escrita por Paulo em 62 depois de Cristo. Nesse momento, entre 54 e 68 depois de Cristo, governava o Império Romano, o imperador Nero, conhecido como Nero o Louco. Nero foi dos imperadores o que de longe, o que mais perseguiu os cristãos, com violência, com vários tipos de ações que faziam com que os discípulos e discípulas de Jesus naquele tempo tivessem medo de expor a sua fé publicamente. Então, quando Paulo ele está dizendo agora, a partir do versículo 2, do capítulo 4 da carta aos Colossenses, ele está dizendo para que eles compartilhem, ele está entrando aqui num assunto delicado para os habitantes de Colossos. A comunidade cristã de Colossos não era uma comunidade judaica, era uma comunidade gentia. Eles tinham se convertido há pouco tempo. Eles ainda tinham um estilo de vida provavelmente muito parecido com os outros cidadãos do Império Romano. E Paulo está dizendo para eles: olha,
vocês descobriram que o verdadeiro imperador, o verdadeiro senhor não é Nero, é Jesus. É ele que deve afetar e governar toda a história de vocês, não é verdade? Sim, a gente já entendeu isso. Então agora vocês precisam compartilhar sobre isso com seus amigos e com seus familiares. Compartilhem sem medo a respeito de Jesus. Eu quero convidar você a olhar comigo para o texto dessa manhã, que está no capítulo 4, dos versos 2 ao verso 6. Aqui na Nova Versão Internacional, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, no seu smartphone, na sua versão de preferência. Na Nova Versão Internacional, o texto diz o seguinte: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. Ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus abra uma porta para nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Orem para que eu possa manifestá-lo abertamente, como me cumpre fazê-lo. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Esse texto, gente, ele fala para a gente, em poucos versículos, de algo muito importante. Paulo, ele está terminando a carta. Ele está finalizando a carta. Sabe quando você escreve um texto para alguém, hoje em dia talvez no próprio WhatsApp ou um e-mail, ou quando você escreve uma carta mesmo para alguém, de repente para que seja lida com informações muito importantes, provavelmente no desfecho da carta, você vai concluir com muito cuidado, com muita atenção, fechando com chave de ouro todas aquelas informações que você colocou naquele papel. É isso que Paulo está fazendo aqui. Ele está finalizando a carta, e esse assunto é um assunto muito importante. Se de fato Jesus é tudo e está em todos, se de fato é tudo sobre Jesus na história dos discípulos de Jesus em Colossos, e hoje aqui para nós, 2022, se de fato a nossa vida se resume a tudo na direção de Jesus, então nós precisamos repensar o nosso conceito de compartilhar a mensagem do Evangelho. Eu quero desafiar você nessa manhã a abrir seu coração. Mas Carlos, eu sou tímido, eu sou tímida, eu não tenho certeza a respeito das coisas, então eu prefiro não falar. Esse nunca foi o ponto. Você, como discípulo de Jesus, você tem algo para compartilhar. Compartilhe sem medo. Compartilhe sem medo. Eu quero orar com você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu gostaria de orar com você neste momento antes da gente continuar. Deus de graça, nós vivemos numa sociedade tão agitada, que compartilha apressadamente toda e qualquer informação a respeito de todo e qualquer assunto. Mas nesta manhã, Pai, realinha nossa mente e coração na direção do compartilhar da melhor notícia de todas. Faz isso docemente por seu Espírito Santo. Amém. Quero destacar duas coisas com vocês aqui nesse texto. E a primeira delas é: dediquem-se à oração. Para compartilhar sem medo, dediquem-se à oração. Para que você possa compartilhar daquilo que Jesus vem fazendo na sua história, para que você consiga fazer isso com desenvoltura, do seu jeito, a sua maneira. Primeiro, dediquem-se à oração. É isso que Paulo fala para a gente. No versículo 2, ele diz: dediquem-se à oração, estejam alertas e sejam agradecidos. E aqui, gente, por que esse é um ponto importante? Porque é um imperativo no grego. Na língua grega, diferente do português, não há coincidência com relação ao
tempo verbal, a função verbal de cada expressão, de cada palavra nas orações. Quando a gente olha a carta aqui de Paulo aos Colossenses, nesses versículos 2 a 6, o texto tem apenas 2 imperativos. Então, quando eu encontro os imperativos, eu sei que são as 2 coisas importantes que Paulo quer compartilhar com os Colossenses, e eu sei que são as 2 coisas importantes que o Espírito Santo quer falar comigo e com você nessa manhã, a partir da palavra que é dele. A primeira coisa para que a gente possa aprender a compartilhar sem medo a respeito do que Jesus já vem fazendo na sua história: dediquem-se à oração. Dediquem-se à oração. A palavra dedicar ou dedicação, ela significa o seguinte: qualidade ou condição de quem se dedica a alguém ou algo, devotamento, entrega, sacrifício. Eu não tenho dúvida que você ora em algum momento do seu dia. Às vezes passa um dia ou outro sem orar, mas eu não tenho dúvida que você procura orar, de repente antes das refeições, antes de se deitar à noite, ou quando você se levanta, ou diante de uma situação difícil. Essa semana tem uma reunião, o chefe me chamou para conversar na sala dele. Pastor, ora por mim, eu vou ter uma conversa importante aqui e tal, e já manda mensagem para os amigos: gente, orem por mim, porque semana que vem eu vou fechar um negócio, orem por mim, porque tem uma entrevista de emprego. É assim, né? É assim que a gente faz e está tudo bem, não é um problema, não é pecado fazer isso, está tudo certo. Mas o que Paulo está falando é outra coisa, é uma entrega, é um devotamento, é um sacrifício, é uma dedicação na direção da oração. Eu enxergo que a oração, ela funciona como, mais ou menos como o alinhamento dos pneus do nosso carro. Você compra um carro bom, 0 km, tira da concessionária, e ele já sai com a data do alinhamento ali, mais ou menos pré-fixado. Você já sabe que depois de 6 meses, mais ou menos, é bom que você leve o seu carro para alinhar e balancear os pneus, dentre outras coisas que você vai precisar fazer. Não é porque seu carro é novo, não é porque ele é bom, que você não vai precisar fazer isso. A oração, gente, ela não é apenas naquele momento que você está se afogando, então eu vou precisar orar. Não, a oração é um alinhamento contínuo da sua alma com a alma do Criador, com a vida do Criador. Para que isso faça sentido na sua vida, isso precisa ser contínuo. Eu quero desafiar você nessa manhã a repensar a sua vida de oração. Paulo está dizendo para que vocês compartilhem da mensagem de Jesus sem medo. Dediquem-se à oração. E ele fala isso, gente, dizendo assim: olha, como é que vocês podem se dedicar à oração? De 2 maneiras. A primeira delas, estando alertas. Estando alertas. A imagem aqui que Paulo usa é a imagem de uma torre de vigia em uma guerra. Então, estando alertas, dediquem-se à oração. Dediquem a oração, mas não aquela oração que você faz antes de dormir, que você começa assim: Deus, obrigado por esse dia, Deus abençoa a morte. Sabe aquela oração que você faz meio dormindo, você fala umas coisas sem sentido? Deus, obrigado pelo... E você começa a falar coisas sem sentido porque você já está dormindo. Você nem levanta porque você já está deitado. Acontece, né? Mas não é essa oração. Paulo está falando de uma oração em um estado de alerta, como se você estivesse numa guerra. Dediquem-se à oração, como se a sua vida dependesse disso. Dedique-se à oração. Mas Paulo continua e ele diz: sejam agradecidos. Sejam agradecidos. Porque apesar dele dizer dedique-se à oração, estando alertas, ele quer lembrar você que essa guerra não depende de você. Essa guerra já foi vencida. Jesus já entrou na história e ele já morreu no meu e no seu lugar. Você não precisa orar para conquistar algo. Você não precisa orar para se tornar mais íntimo do Pai. Você não precisa orar para ser mais amado pelo Pai. Você não precisa orar para conquistar, para barganhar com Deus. Você precisa sim dedicar-se à oração, estando alerta, mas sabendo que Ele, Jesus, é a cabeça do corpo, que é a igreja.
é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha supremacia. É tudo sobre Jesus. Ele já venceu a morte. Você já está livre do pecado, já está livre do sofrimento, você já está livre de uma vida sem esperança. Mas mesmo assim, dediquem-se à oração, estando alertas. Dediquem-se à oração, estando alertas. Uma outra forma de você se dedicar à oração: dediquem-se à oração orando por portas abertas. Paulo, ele dá um imperativo e depois ele dá dois particípios. A ideia é que ele está dizendo assim: olha, vocês vão dedicar-se à oração. Aí as pessoas de repente perguntam: como assim? Aí ele fala: estando alertas e orando por portas abertas. É assim que vocês vão se dedicar à oração, estando alertas, entendendo que é um ambiente como se fosse um ambiente de guerra, mas vocês precisam também orar por portas abertas. Olha o que ele diz: dediquem-se à oração. E aí ele diz, na nossa versão internacional, aqui nas traduções está orem, ou nas mais antigas está suplicando. Então a ideia é a oração, orando também por nós, para que Deus abra uma porta para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, pelo qual eu estou preso. Gente, olha que interessante, Paulo está preso em Roma. Ele está preso, gente, ele não está com ar-condicionado, ele não está com 3 refeições por dia, tudo bonitinho, ele não tem uma televisão lá e está assistindo Netflix o dia todo, a noite toda. Paulo não está bem fisicamente. Paulo está numa masmorra. Paulo está numa prisão úmida, escura, fétida. Paulo está vivendo dias dificílimos. E Paulo está dizendo para os colossenses para que eles orem. No capítulo 1, versículo 3, Paulo já disse: eu e Timóteo, nós temos orado por vocês. É uma coisa que Paulo pratica, ele não está falando de algo que ele não faz. Agora Paulo está dizendo para que eles orem, para que Paulo seja solto, para que Paulo possa receber visitas, para que Paulo possa enfim sair da prisão? Não. Paulo pede para que eles orem por portas abertas, para que a mensagem do Evangelho seja proclamada. Olha o que Paulo diz: orem também por nós, que estamos aqui presos, para que Deus abra uma porta, para quê? Para a nossa mensagem, a fim de que possamos proclamar o mistério de Cristo, mesmo presos. Gente, sabe por que a gente não compartilha daquilo que Jesus fez, tem feito na sua história? Sabe por que a gente tem dificuldade para compartilhar? Porque nós somos ensimesmados demais. Nós pensamos só na gente. Nós temos dificuldade em entender que a nossa oração, ela não precisa ser só a nosso respeito. Ela também pode e deve, segundo Paulo aqui, ser uma oração no sentido: Deus, amanhã eu estou indo trabalhar, obrigado por esse trabalho. Obrigado por esse trabalho que o Senhor já me deu há alguns meses, há alguns anos. Obrigado por essa oportunidade. Mas amanhã eu estou indo trabalhar e, por favor, Deus, me dá oportunidades para falar do seu amor para as pessoas. Por favor, Jesus, me dá a oportunidade de, no corredor, na hora do cafezinho, na hora do almoço, poder compartilhar daquilo que o Senhor faz na vida das pessoas. Me dá palavras certas para que eu possa falar de maneira correta com as pessoas. Gente, eu não tenho dúvida que você ora em um momento ou outro da sua vida, na sua devoção pessoal com Deus. Mas muitas vezes a nossa oração se resume: Deus, abençoe meu trabalho. Deus, ajuda eu a fechar aqueles negócios. Deus, abençoe meus filhos, que eles nunca fiquem doentes, como se eles fossem super-heróis, né? Que eles nunca fiquem doentes. Que o meu casamento vá bem. Deus, abençoe meus pais. E a gente só pede assim, e é pra gente mesmo. A gente não pede para ninguém. No máximo por alguém que está doente, que compartilhou oração em algum momento ou outro. Mas olha o que Paulo está ensinando a gente aqui. Você quer compartilhar sem medo a respeito do que Jesus tem feito na sua vida, na sua história? Então dedique-se à oração, estando alerta, o tempo todo alerta, em oração, alerta. Mas mais do que isso, orando por portas abertas. Versículo 3,
orem para que eu possa manifestá-lo abertamente como me cumpre fazê-lo. Paulo está orando aqui para que ele possa compartilhar a mensagem do Evangelho, mesmo preso, de forma aberta. Mas ele nem ora para que ele seja livre da prisão. Eu quero desafiar você nessa manhã a pensar no seguinte sentido: gente, você é amado e amada por Deus. Deus enviou o Filho dele para morrer na cruz, porque você é objeto, é alvo do amor do Pai. Isso é verdade. Mas quando nós somos alcançados por esse amor, nós deixamos a individualidade e nós passamos a fazer parte de um corpo, de uma família, onde eu não importa mais, o eu não importa mais, onde a minha individualidade já não é mais a questão mais importante. O mais importante somos todos nós, quando estamos juntos. É a coletividade. E eu quero desafiar você, se você tem dificuldades nesse sentido, e eu acredito que você tenha, porque todos temos uma série de dificuldades para compartilhar a respeito do amor de Jesus. Eu quero desafiar você a dedicar-se à oração e pedir para Deus: Deus, me dá oportunidades. Não ore para Deus simplesmente para Ele criar uma agenda para você. Deus, me ajuda, todas as segundas-feiras agora eu vou receber alguém em casa. Eu vou receber alguém em casa, eu vou compartilhar então do seu amor, porque o Carlos compartilhou isso lá no domingo, eu achei interessante. Não faça isso, porque vai ficar muito pesado para você receber toda segunda-feira alguém na sua casa. Mas o que você pode fazer é inserir alguém na agenda que você já tem. Talvez no domingo, depois do culto aqui, você costuma almoçar em algum restaurante. Talvez. Se você faz isso, convida alguém para ir junto. É o que você já vai fazer. Peça para Deus abrir portas para você naquilo que você já faz. Portas para quê? Para que você possa compartilhar para outras pessoas que ainda não entenderam que é tudo sobre Jesus. Tudo sobre Jesus. Mais ou menos essa aqui é a ideia de Paulo. A parte principal é dedicar-se à oração. Dediquem-se à oração. É essa a ordem que Paulo está dando. Mas como que a gente pode se dedicar à oração? Estando alertas e orando por portas abertas. Essa é a primeira ordem que Paulo dá. A segunda ordem que Paulo dá, gente, eu acho que é mais difícil que essa. Sejam sábios. Se ele falasse assim, sejam inteligentes, tenham muitas informações, acho que seria até mais fácil. Mas ser sábio é uma questão difícil da gente até entender onde Paulo quer chegar. Sejam sábios, mas é interessante que não é um convite, não é uma sugestão. Paulo está dando uma ordem para os colossenses: sejam sábios. E ele continua: no procedimento para com os de fora. E olha aqui, de novo o imperativo. Essa é a segunda ordem que Paulo dá nesses versículos. Essa é a segunda parte mais importante desses versículos que a gente está conversando hoje. É interessante, gente, Paulo dizer: sejam sábios no procedimento com os de fora, porque a preocupação de Paulo não é com os de dentro. E é interessante porque a igreja de Colossos era uma igreja jovenzinha, uma igreja nova, talvez uma igreja sem muita estrutura. As pessoas ainda não tinham entendido tão bem a respeito do Evangelho. Pode ser, era assim uma igreja jovem, mas mesmo assim Paulo não está preocupado com os de dentro. Paulo está dizendo para eles: sejam sábios no procedimento para com os de fora. Muitas vezes nós atentamos para o procedimento com os de dentro. Você não vai levantar agora aqui e xingar a pessoa que está do seu lado. Você não vai se virar para a pessoa que está aqui dentro, que de repente você não concorda com uma ou outra coisa que essa pessoa fez ou faz, e você vai apontar o dedo para ela agora aqui, gritar e falar alto. Você não vai fazer isso. Mas muitas vezes a gente, porque esse é um ambiente interno, é um ambiente intramuros, mas muitas vezes a gente faz isso sim no vai e vem da vida, no ambiente de trabalho, com os amigos, no meio da rua,
onde a gente pode influenciar e influencia os vizinhos, numa festa familiar. E Paulo está dizendo o seguinte: sejam sábios com os de fora, porque na cidade de Colossos tem muita gente que ainda se rende a Nero. Tem muita gente que ainda acredita que as boas notícias dizem respeito àquilo que Nero faz, e não a respeito daquilo que Jesus fez por vocês na cruz. Sejam sábios no procedimento para com os de fora. Como que a gente pode ser sábio no procedimento com os de fora? De duas formas. A primeira delas, aproveitando as oportunidades. Gente, aproveitem as oportunidades. Vocês têm amigos, contatos. Alguns de vocês têm muitos amigos, outros têm menos amigos. Nós acreditamos que nossas vidas são como peças de Lego. Tenho certeza que você já brincou de Lego, ou seu filho, ou seu neto já brincou. E as pecinhas de Lego, elas contêm conexões, né? Conectores. E algumas dessas peças têm 8 conectores, tem 10 conectores. Mas algumas pecinhas de Lego têm só 2 conectores. Ou quem sabe até 1 conector apenas. O fato é que toda pecinha de Lego precisa de conexão. Essa é a minha, essa é a sua história. Nós precisamos nos conectar uns com os outros. E você tem convites, você recebe convite para ir na festa de aniversário do filhinho, que é amigo do seu filho e estudam junto na escola. Você recebe convite para ir na casa de um amigo para comer uma pizza, para assar uma carne. Você recebe convite para ir numa padaria tomar um café com outro amigo que de repente você não vê há muito tempo. Você está o tempo inteiro se conectando com pessoas. A questão é, nós precisamos aprender a aproveitar as oportunidades. Sermos sábios para aproveitar as oportunidades, porque é tudo sobre Jesus. É tudo sobre Jesus, e essa verdade, gente, ela é libertadora. Os nossos amigos que ainda vivem presos, os nossos familiares que ainda vivem escravizados pela religião, pela religiosidade, precisam saber que eles não precisam mais. Nessa nova vida não há diferença mais. Se você é religioso, se você não é. É tudo sobre Cristo. É tudo sobre Jesus. Nossos amigos precisam saber disso. Seus familiares, seus vizinhos precisam saber disso. Aproveite as oportunidades ao máximo. Gente, nós não perdemos a oportunidade para zoar o time do nosso amigo. Nós não perdemos a oportunidade para isso. Você não perde oportunidade se eu falar uma borracha aqui, uma coisa diferente, aí os meninos tiram uma foto, fazem uma figurinha, já colocam uma frase aqui na minha boca, e a figurinha corre. A gente não perde as oportunidades para brincar. E está tudo bem, gente. Não é pecado a gente brincar. Mas quando a gente está falando de algo que diz respeito à nossa eternidade, nós precisamos aprender a compartilhar de maneira leve, de maneira natural, aproveitando as oportunidades. Uma outra forma que Paulo diz aqui para a gente ser sábio é para a gente temperar com sal. Olha o que ele diz: o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. A palavra temperado aqui com sal, no original ela está no particípio também, a ideia é temperando com sal. Gente, quando nós pensamos no sal, o sal é aquilo que conserva os alimentos. O sal é aquilo que dá sabor aos alimentos, desde que esteja no alimento. O sal conserva o alimento. O sal dá sabor aos alimentos, desde que esteja no alimento. Se ele ficar só no saleiro, bem distante do alimento, não faz diferença nenhuma. A igreja que se recusa a ser sal na vida das pessoas que a cercam é como um sal dentro do saleiro, tão inútil quanto nada.
Jesus nos chama para nos dedicarmos à oração e para sermos sábios no nosso procedimento. E como é que a gente pode ser sábio? Aproveitando todas as oportunidades, mas temperando com sal, da maneira correta, da forma adequada. Não adianta você aproveitar todas as oportunidades e ser reconhecidamente um chatão, uma chatona, não é verdade? Puxa, lá vem o Carlos, meu Deus, lá vem ele falar de Jesus, ninguém aguenta mais esse cara. Não é isso, porque se você temperar com sal, você vai ser sábio, você vai compartilhar de maneira adequada, de maneira saudável, de maneira terapêutica para os seus amigos e familiares. Eles precisam ouvir essa palavra. Eles vão pagar um especialista para que eles digam algo parecido. Eles vão atrás de um profissional para que os ajude a superar determinadas dores. E você tem a essência do universo habitando dentro de você, mas se esquece de compartilhar, porque você ainda não entendeu que se é tudo sobre Jesus, então não é nada sobre nós. Isso precisa alcançar, reverberar na vida dos outros também. Sejam sábios aproveitando as oportunidades, temperando com sal, temperando com sal. Eugene Peterson, na Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase da Bíblia, não é bem uma versão, uma tradução, é uma paráfrase. Ele diz em outras palavras, ele diz o seguinte a respeito de temperando com o sal, para que vocês saibam como responder a cada um. Ele diz assim: vocês não precisam vencer todas as discussões. Vocês não precisam vencer todas as discussões. Gente, nós vivemos um tempo onde a gente quer vencer todas as discussões. Se você tem convicções políticas de direita e no grupinho lá da sua família alguém postou alguma coisa de convicção política de esquerda, você vai destruir aquela pessoa que postou, e o contrário é verdadeiro. Se você está num grupinho onde as pessoas têm mais convicções de esquerda e alguém posta alguma coisa pró-Bolsonaro, meu Deus, vocês vão destruir quem postou essas coisas. Por quê? Porque a gente quer, da última palavra, a expressão, né, que atualmente é usada, a gente quer lacrar, é a lacração. A gente quer fechar o assunto, bater a mão na mesa e sair fora. Não é verdade? É verdade. Agora, quando a minha fala, o meu proceder, ele é de encaixe perfeito nas oportunidades e temperado com sal, a gente sabe como responder às demandas que surgem diante de nós. E como Paulo falou lá atrás, isso com relação aos de fora, com relação a quem nem acredita em Jesus, com relação a quem acha que todo pastor é ladrão, com relação a quem acha que todo discípulo de Jesus é ignorante, não sabe nada da vida, é fanático. Essas pessoas que pensam assim, elas não precisam ser malhadas, espancadas verbalmente por você. Elas precisam ser amadas com o amor que Jesus nos amou. Agora, isso só será possível se você primeiro se dedicar à oração. E se você for sábio. Sábio, uma pessoa sábia pode ser uma pessoa analfabeta, pode ser uma pessoa que não sabe ler e nem escrever o próprio nome, e ser mais sábia que muitos doutores por aí. A pessoa que é sábia, ela fala menos e ouve mais. Gente, nós precisamos aprender a temperar com o sal. As eleições estão se aproximando, gente, e o caos se aproxima, infelizmente. Eu quero desafiar você. Se você tem convicções políticas de direita, ok, submeta suas convicções ao senhorio de Cristo e ame as pessoas que discordam de você. Se você tem convicções políticas mais de centro ou mais de esquerda, submeta suas convicções políticas ao senhorio de Cristo e ame as pessoas que discordam de você. Porque a política, os conceitos de política, de economia, eles são importantes, eles regem o nosso país, nós precisamos estar atentos a isso. Mas mais importante do que isso,
é a informação, é o fato de que Jesus entrou na história. E Ele morreu na cruz por mim e por você, para que nada nos escravizasse. Nada pode escravizar você, nem a sua convicção política, nem a sua convicção econômica, nem a sua convicção a respeito de como deve ser a vida. Nada pode te escravizar, é tudo sobre Jesus. A carta de Paulo aos Colossenses, gente, é um chacoalhão em nós. É tudo sobre Ele, não é nada sobre mim. Submeta-se a Jesus. Compartilhe sem medo de ser ignorado pelas pessoas. Não tenha medo de ser zombado pelas pessoas. Não tenha medo de ser ridicularizado pelas pessoas, porque você compartilha a respeito de Jesus. Compartilhe sem medo a respeito da melhor notícia da história. Dedique-se à oração e seja sábio. Isso vai acontecer naturalmente. Paulo está dizendo aqui uma grande ordem: sejam sábios. Como que eu posso ser sábio, Paulo? Aproveitando as oportunidades e temperando com sal. Gente, se a gente pegar tudo que Paulo falou, mais ou menos o retrato é isso aqui. Ele deu duas ordens. Dediquem-se à oração e sejam sábios. Dediquem-se à oração e sejam sábios. Como é que eu vou me dedicar à oração? Estando alerta, orando por portas abertas. Como é que eu vou ser sábio? Aproveitando as oportunidades, temperando com sal. Se tudo isso acontecer, então a gente vai conseguir compartilhar o Evangelho sem medo. Compartilhar o Evangelho sem medo. Veja bem, Paulo, ele disse alguma coisa aqui como no sentido de conhecer a Bíblia? Vocês precisam conhecer toda a Bíblia. Vocês precisam ser experts em Antigo e Novo Testamento. Paulo disse alguma coisa assim? Paulo disse que vocês precisam ter uma vida perfeita. Paulo disse que vocês precisam ter um casamento exemplar. Paulo disse que vocês, maridos, não podem ter uma briga. Esposas não podem ter uma briga com seus esposos no currículo do casamento de vocês. Então vocês vão poder compartilhar. Paulo disse que vocês precisam ter filhos perfeitos. Paulo disse que vocês precisam estar com a vida financeira resolvida. Não. Paulo disse: dediquem-se à oração e sejam sábios. Independentemente de como vocês estão, do que a vida fez com vocês, se vocês fizerem isso, vocês vão conseguir compartilhar das boas notícias de Jesus sem medo e sem vergonha. Isso, gente, isso é um privilégio. Eu quero desafiar você a pensar, para a gente concluir. Muitas vezes a gente acha que quem prega a respeito do Evangelho, quem fala de Jesus é o pastor. O pastor vive disso. Ele fica 24 horas pensando nisso. Ele fica 24 horas falando de Jesus para as pessoas. Ele estudou mais a Bíblia. Então é ele que vai falar de Jesus e convidar as pessoas a fazer parte disso também. Claro, eu como discípulo de Jesus também preciso fazer isso. Mas todos nós somos chamados para essa missão. E gente, você com o seu jeito, com as suas limitações, com as suas ferramentas, com os seus dons, você se conecta a 2, 3 pessoas que ninguém aqui se conecta, só você. Tem pessoas que você tem acesso e que ninguém mais aqui desse ambiente hoje tem acesso ou vai ter acesso um dia. Por isso, compartilhe a respeito de Jesus sem medo, porque é tudo sobre Ele. Poxa, mas eu vou ficar falando só de Jesus, mas é tudo sobre Ele. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus presente, Emmanuel, Deus por nós, entre nós, com a gente. É tudo sobre Ele. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre o meu sofrimento, não é sobre a minha angústia, não é sobre as minhas doenças, sobre as minhas enfermidades emocionais. É tudo sobre Jesus. Inclusive como Ele as cura, inclusive como Ele me dá contentamento, mesmo em meio ao deserto. É tudo sobre Jesus. Eu quero que durante essa semana você repense um pouquinho antes de compartilhar tudo aquilo que você compartilha. Continue compartilhando. Você gosta de fazer figurinha? Você é bom em fazer figurinha?
Faça figurinha, manda para mim, eu dou risada também. Eu acho barato essas figurinhas. Esse não é o problema. Mas quando você tiver oportunidades, quando algum amigo, algum familiar disser para você: cara, eu não estou bem. Eu não estou bem. Aproveite a oportunidade. Seja sábio e tempere como o sal, conservando e dando sabor àquela situação, dando significado à existência dessa pessoa que está compartilhando isso com você. E compartilhe sobre Jesus. E deixe com que Jesus faça o resto. Para a gente refletir, para a gente praticar, eu quero convidar você a, primeiro, se lembrar que não depende de você mesmo. Se você, assim como eu, diante dessa mensagem, você se sente: poxa, mas não é muito o meu perfil, eu não gosto muito de compartilhar, eu sou um pouquinho mais introvertido. Eu entendo você. E mais do que isso, o Pai entende você. O Pai entende você. Mas o Pai quer usar você. Na missão da igreja, na missão de Deus, onde a igreja participa, Ele nos usa. Nós somos a igreja. Você é a igreja, do seu jeito, à sua maneira, com os seus defeitos, com as suas dificuldades. Deixe o Pai usar você. Porque existem pessoas que precisam ser alcançadas pelo amor de Jesus. E serão alcançadas porque o Pai vai usar você. Você. Compartilhe sem medo. Sem medo. Mas é cedo demais, Carlos. Eu conheci Jesus faz pouco tempo. Compartilhe sem medo. Ah, mas já passou a minha fase, eu já estou muito velho, muito velha. Compartilhe sem medo. Compartilhe sem medo a respeito de Jesus. Ele é a melhor notícia da história da humanidade. Para a gente refletir, praticar durante essa semana, primeiro, lembre-se, capítulo 3, verso 11, Cristo é tudo e está em todos. Cristo é tudo e está em todos. Por isso, compartilhe sem medo sobre a melhor notícia da história. Vire essa chave na sua cabeça. Compartilhe sem medo a respeito de Jesus. Compartilhe sem medo no vai e vem da vida, a respeito do que Ele tem feito na sua vida. Não precisa inventar moda, não precisa explicar a Bíblia para as pessoas necessariamente. Conta o que Jesus vem fazendo na sua história especificamente. 2. Dedique-se à oração, estando alerta e clamando a Deus por portas abertas para a mensagem do Evangelho. Dedique-se à oração. Mas dá um tempinho. Quanto às orações pedindo só para Deus abrir portas no sentido do seu trabalho, para as coisas ficarem bem para você e para sua família, ore para que Deus abra portas para a proclamação do Evangelho, e você vai descobrir uma coisa: Ele abre. Ele abre. E você vai perceber que você tem inúmeras portas para compartilhar a respeito de Jesus durante o seu dia. E Deus vai dar sabedoria a você para fazer isso. E 3, seja sábio, aproveitando as oportunidades e fazendo a diferença entre os que ainda não professam a fé em Jesus. Seja sábio. Seja sábio. Aproveite as oportunidades e faça a diferença como o sal faz a diferença. Uma comida sem sal, tão sem graça, né? Agora uma comida feita com carinho e salgada no ponto certo, gente, faz toda a diferença. Meu Deus, faz toda a diferença. O problema não é a política.
O problema não é a cidade onde você mora, não é o seu patrão. O problema é que não tem sal lá. O problema é que não tem sal para dar sabor. Porque tudo que Deus faz é bom. Tudo que Deus faz é bom. A cidade onde você mora, ela é excelente. O bairro onde você mora é fantástico. Onde você trabalha, foi Deus que colocou você lá. Mas se ainda isso não tem sabor, é porque está sem sal. E se está sem sal, eu quero desafiar você nessa manhã. É tempo de temperar os ambientes onde nós estamos inseridos. Compartilhando não a respeito da igreja presbiteriana, não a respeito da visão dos evangélicos, compartilhando a respeito de Jesus. É tudo sobre Jesus. Deixe Deus usar a sua vida como um mensageiro das melhores notícias da história. Amém? Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos. Queremos ser as tuas mãos. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser remido e me parecer com meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado por todos os povos. Que eu não impeça ninguém de te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Eu quero ser carta para o mundo, escrita pelas tuas próprias mãos. Que o teu nome seja exaltado, Jesus. Que o teu nome seja adorado,
te ver, te amar como és. Santificado seja o teu nome, que a terra se prostre em louvor a ti, Jesus. Então, chegamos agora a mais um final de um programa, de uma mensagem tão boa do Pastor Carlos. E eu quero convidar você e te incentivar a compartilhar essa mensagem com seus parentes, com seus amigos. Vai aparecer alguns links das nossas redes sociais. Compartilhe com outras pessoas para serem alcançadas pela mensagem de Deus, essa palavra que traz paz, que nos abençoa tanto. E agora chegamos ao fim, então um beijo no seu coração. Boa semana para vocês.